Olá, pessoal. Competência 4 na área. Vamos discutir qual a função da arte nas transformações estéticas, culturais, políticas e econômicas do nosso dia a dia. Ou seja, uma pergunta sobre funções da arte. Vem com a gente que vamos te explicar. Quando a gente pensa na arte como arena de transformações políticas e estéticas, a gente está percebendo que a arte ela sempre está presa a um determinado circuito ideológico. Então não existe uma arte pura, né, como pensavam ali os nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. A gente sempre vai ter a arte cercada, né, representada por meio também do diálogo que ela tem com as ideologias que estão presentes no mundo contemporâneo dela. Então, a arte ela funciona como uma arena de transformações políticas e estéticas, ao articular modos de fazer, ou seja, a questão estética, como se produz essa arte. A gente já discutiu muitas formas aqui. Tem gente que pega poeira e transforma em arte. Tem gente que é capaz de pegar galhos de árvores retorcidas e fazer ali uma crítica imensa ao desmatamento, a uma série de problemas ecológicos. Então, a maneira como eu faço essa arte dizer algo é muito peculiar e sempre nos traz a dimensão de responsabilidade com esse discurso que montamos. Então, neste lugar, a arte vira palco para denúncias de desigualdades, para a construção de identidades, porque, vamos supor, eu sou de uma determinada etnia indígena. À medida que eu coloco uma pena, à medida que eu coloco, né, uma pintura corporal sobre mim, eu estou traduzindo elementos da fauna e da flora. E estou traduzindo também, né, informações daquele bioma onde eu vivo. Então vocês estão entendendo como a arte ela percorre esses vários universos. A gente não vive dissociado da arte. A arte está em nós, na nossa forma de cortar o cabelo, na nossa forma de andar, na nossa forma de ser, de tocar o outro. Então ela provoca afetos, ela incomoda, muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo protestos e dizendo, nossa, esse objeto artístico me chocou, ou trouxe uma determinada reflexão. A arte, ela tem essa função de incomodar. Quando a gente pensa nos dadaístas, né, colocando ali um mictório dentro de um museu e partindo depois para essa reflexão, né, de que os objetos, eles podem perder o seu valor inicial e a partir daí terem novos valores sendo embutidos neles. E quando isso acontece, ocorre um processo de ressignificação desses objetos. Então, o objeto deixa de ser aquilo que eu aparentemente vejo e passa a ser uma outra coisa. Eu mudei a função inicial desse objeto. Então, a gente ressignifica os objetos e ressignifica, inclusive, o espaço público. Eu posso olhar para a criação de Niemeyer, que é a cidade de Brasília, e, de repente, olhar e ver uma cidade. Mas eu posso também olhar para aquele espaço e enxergar um grande museu a céu aberto, com obras arquitetônicas que traduzem o diálogo de Oscar Niemeyer com o mundo da sua época. Então, a gente consegue entender nuances do Brasil, formas das montanhas brasileiras, todas ali sendo trabalhadas naquele universo que vocês costumam perceber, que é o universo das curvas do Oscar Niemeyer. Então a gente percebe que a arte, ela utiliza imagens, ela utiliza performance, o digital hoje é uma das ferramentas mais importantes que as pessoas têm, né, para conseguir criar essa mobilização. A gente nota que nas redes sociais, hoje, algumas pessoas que antes não expunham seus trabalhos, começaram a expor, começaram a ser reconhecidas, músicos que antes só estavam presentes na sua comunidade ganharam uma dimensão nacional à medida que sua voz e o seu texto começaram ali naquele contexto a serem disseminados para outras partes do mundo. Então a arte é uma ferramenta de mudança, né? Ela é uma arena de disputa, porque vocês vão ver sempre que a arte está vinculada a debate, e se tem debate em torno de algo, tem sempre, na verdade, o nome já diz, né? Debate, que lembra embate, que lembra justamente esse choque.
A arte contemporânea é um campo de disputa, principalmente sobre os temas da censura, financiamento, polarização. Quando a gente fala sobre censura, nós não podemos esquecer do que passamos há bem pouco tempo, que foi por uma ditadura no Brasil, que cerceou a nossa voz. Então, hoje a gente está naquele momento de abrir o baú e ir retirando aos poucos aqueles álbuns de fotografias da memória, e muitas vezes a arte nos faz perceber que esses álbuns podem se materializar. Quando você olha para um filme, como Ainda Estou Aqui, eu tenho ali uma tradução de memória de uma nação. Eu acho que quando Eunice, no final, tem um Alzheimer, né? O Alzheimer ele não poderia ser mais alegórico, mais metafórico para traduzir o que somos, né? Um país de pessoas que vão perdendo a sua memória, que vão deixando de encontrar os rastros que levaram tanto aquela pessoa quanto seus descendentes e ascendentes àqueles lugares onde elas estão. Então, quando a gente faz essa reflexão, isso se torna muito mais plural. Isso deixa de ser uma condição da Eunice e passa a ser uma condição de todos nós. Quando você pega outro filme premiadíssimo, O Agente Secreto, que vai discutir justamente essa problemática da memória, e você chega ao final do filme e se depara com aquela pesquisadora de mochilinha nas costas, cheia de sonhos, querendo encontrar alguém que tenha o DNA daquela pessoa que ela pesquisou. E na hora que ela encontra, o filho daquela pessoa é também um desmemoriado. Ele não consegue nem sequer lembrar, né, da história do pai, do que aconteceu. A gente percebe que o próprio cinema deixou de ser cinema e passa a ser uma clínica. Então, aqueles lugares todos que a gente estava acostumado a ter como lugares de memória, de representação, lugares da arte, a arte dentro desse filme nos faz pensar sobre esses ambientes. E isso é muito, muito interessante. É uma transformação sensível, né? Porque a gente não acredita que a arte seja aquela transformação que eu entre no museu pela manhã e já saia um categórico pela tarde. Na verdade, é uma mudança paulatina, que ela vai acontecendo à medida que vamos entrando em contato. Você não vai ter uma overdose de Caetano Veloso lá na sua playlist. Você vai ouvir uma música do Caetano, que depois vai se juntar a outra música do Caetano, que depois se junta a outra música. Aí naquele beco e viela do teu ouvido vai cair de repente uma Gal Costa. E aí você começa a ouvir Gal, daqui a pouco você chega em Bethânia, aí você vai para as várias Bethânias que existem dentro da Bethânia. E naquele contexto você consegue compreender de uma maneira mais plural esse processo. Vocês estão entendendo que essa transformação que a arte nos dá, ela é sensível, ela é uma transformação também política, porque tem a ver com o nosso estar no mundo, ela também provoca interconexões com história e memória. Acabei de citar o Agente Secreto e o Ainda Estou Aqui, que são duas grandes referências que a gente tem dentro desse cenário. A gente pode estatizar a política, né? A gente pode pegar, eu lembro da obra de um artista que eu vi uma vez no MASP, que ela pegou tudo que foi de mensagem de vereadores num período de campanha eleitoral, ela juntou tudo, e aquelas frases, aquelas coisas todas, nos davam uma compreensão da realidade que nós tínhamos no Brasil. Então, é interessante quando a gente olha essa estatização da política, né? As contranarrativas, quando eu tenho pessoas que costumam criar narrativas que vão de encontro à narrativa oficial. Então, antes a gente tinha sempre o homem branco trazendo a sua fala a partir do seu local no mundo. Hoje a gente tem, por exemplo, uma voz como a de Carolina Maria de Jesus, uma voz preta, uma voz periférica do Canindezinho, de uma zona marginal de São Paulo, traduzindo o que é a vida de uma catadora ali nos anos 60, nos anos 70, ou seja, como aquela catadora conseguiu registrar uma antiliteratura, uma literatura que não era a literatura dos grandes salões e que, digamos, né, o pessoal das grandes corporações gostaria de ler.
Então, aparência versus ação, o último ponto, a arte política contemporânea, ela busca superar a alienação, ela tira você desse lugar comum e ela nos dá essa grande oportunidade de provocar emoções, mesmo que sejam contraditórias, de alterar a nossa consciência no mundo e não apenas de fazer uma denúncia, né, mas de buscar uma transformação interna que esteja no âmago de quem consegue observar essa obra. Galera, ficamos por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Siga-nos nas redes. Até mais.